para entender bem os textos, é bom a gente recordar uma coisa que às vezes a gente não sabe ou se esqueceu. É o seguinte, os textos da missa dos domingos da Quaresma, elas eram textos colocados para preparar o batismo daqueles que se preparavam para o sacramento, né? Então, vão apresentando, por exemplo, quem é Jesus. Isso aqui é interessante de notar. Veja só, domingo passado, nós vimos Jesus foi tentado. O que o texto queria dizer? Jesus, ele é um homem, ele é humano. Então, ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Quer dizer, as nossas tentações, nós somos tentados, Jesus foi tentado também. Ali apareceram 3 tentações, mas Jesus a vida inteira foi tentado, né, de um modo ou de outro, para que ele desviasse do seu caminho. Então Jesus é verdadeiramente homem. Nasceu lá em Belém, se criou em Nazaré e depois saiu fazendo a pregação do reino de Deus. Então esse foi o primeiro domingo da Quaresma. Agora veja hoje o que nós encontramos. O texto do Evangelho, continuamos a ler Marcos. É o capítulo 9, versículos de 2 a 10. Nós vamos encontrar então o outro aspecto de Jesus. Quem é Jesus? É um homem que nasceu em Belém, como disse, foi criado em Nazaré, sentiu as mesmas tentações que nós, no entanto venceu as tentações, não é? Mas, esse mais aí. O texto de Marcos fala da transfiguração de Jesus. Veja, transfiguração é o contrário de desfiguração. Desfiguração foi no Jardim das Oliveiras. Jesus ficou desfigurado no Jardim das Oliveiras. Aqui ele se transfigura. Então o texto de Marcos é interessante porque ele vai colocando alguns pontos. Primeiramente, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Então, a primeira coisa, Jesus pegou os 3. Esses 3 foram aqueles mais próximos de Jesus. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, estavam os 3 juntos. Agora estão os 3 juntos. No Jardim das Oliveiras, estão os 3 juntos com Jesus. E quando chegaram então, no alto da montanha, que é o Tabor, né, o Hermon, o que aconteceu? Jesus se transfigurou diante deles. O que foi essa transfiguração? Jesus ficou brilhante. Então, suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Então, foi realmente um espetáculo. Quando a gente fala de Deus, sempre a gente deve lembrar no Evangelho de João, como também nos outros evangelhos, Deus é luz. É uma luz que vem ao nosso encontro, que às vezes ofusca nossos olhos, mas depois nós vamos acostumando e vamos percebendo quem é Deus. Então Jesus aqui, ele se transfigura, quer dizer, mostra um outro lado. Aquele homem que sofreu as tentações, mas agora é diferente. Ele mostra outro lado da sua pessoa. E apareceram, conversando com Jesus, Elias e Moisés. Elias era um profeta. Moisés, ele representa a lei. Então, quando queriam falar antigamente, na época de Jesus, da Bíblia, do Antigo Testamento, da Bíblia, né, que havia até lá então, eles diziam a lei e os profetas, Elias e Moisés. Quer dizer, então, a Bíblia está comprovando quem realmente é Jesus. É um homem, mas não é só um homem. Depois daquele espetáculo bonito que está acontecendo, Pedro, esse entusiasmo. Mestre, é bom nós ficarmos aqui. Nós vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabia o que estava falando, né? Nisso, uma nuvem cobre. Interessante, a nuvem. No Antigo Testamento, quando foi inaugurado o templo, apareceu uma nuvem que cobriu todo o templo. Então Deus, ele aparece muitas vezes assim através de uma nuvem luminosa. Então uma nuvem, quer dizer, Deus estava presente ali naquela passagem. E aí, o que aconteceu? Da nuvem saiu uma voz, a voz de Deus. E é o que dizia a voz? Este é meu filho amado. Escutai o que ele disse. Este é meu filho amado. Então, aquele homem, Jesus, ele não é um mero homem. Ele é o Filho de Deus. É Deus.
é um Deus que deve ser escutado. Nós temos de escutar Jesus, conhecer quem é Jesus para viver a nossa vida intensamente. Agora, esse homem que é Jesus, que é Deus, o que ele fez? Então, o grande problema dos discípulos, quando Jesus falava que ia ser morto, ia ser condenado, ia morrer e tudo mais, e depois ressuscitaria, eles não entendiam. Por que eles não entendiam? Eles achavam que o Messias esperado ia ser uma figura vitoriosa, ia derrotar os romanos, ia ser um colosso, um grande general, um grande político e tudo mais. E Jesus não vai dizer, não é nada disso não. Eles não entendiam. Por isso que São Marcos, ele durante todo o Evangelho, ele tem um que chama segredo messiânico. Jesus não queria que os discípulos dissessem para os outros que ele era o Messias, por causa dessa concepção que eles tinham e o povo também. Então Jesus, no Evangelho de Marcos, ele vai guardando para se revelar realmente como Messias depois da sua morte na cruz e a sua ressurreição. Então aqui, veja o que diz o Evangelho de Marcos. Ao descer da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Porque se fosse contar, o povo ia deturpar totalmente a pessoa de Jesus. E daí, então, termina o Evangelho que eles não entenderam o que era a ressurreição dos mortos. Né? Vou entender depois. Agora, disso daqui, desses trechos do Evangelho de Marcos, o que a gente pode entender? A catequese do domingo passado, Jesus é verdadeiramente homem. Ele foi tentado, sofreu, morreu numa cruz, foi sepultado. Então, é verdadeiramente homem. Na sua humanidade, ele foi ressuscitado. Nesse domingo agora, quem é Jesus? Somente um homem? Não. Jesus é Deus que se fez homem para nos salvar, morrendo na cruz, ressuscitando e voltando à glória onde ele está. Então a gente tem de entender bem quem é Jesus. Não é só o Filho de Deus. Não, Jesus não é só o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, verdadeiramente Deus, deve ser adorado, mas é também verdadeiramente homem, porque ele morreu na sua humanidade. Deus não morre. Jesus não morreu como Deus. Jesus morreu na sua humanidade. Por isso que ele foi ressuscitado na sua carne. No creio na ressurreição da carne. O que é? Na nossa natureza humana. Jesus foi ressuscitado na sua natureza humana e está na glória porque ele é Deus, glorificado junto do Pai. Então, nós temos de ter essa fé em Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, o nosso Salvador. Agora eu volto com vocês à primeira leitura. É tirado do livro do Gênesis, capítulo 22. Só para vocês entenderem, na época porque fala de Abraão, que viveu muitos anos antes de Jesus. E o que acontecia naquele tempo? Os pais, quando passavam por algum problema, eles ofereciam o filho mais velho em sacrifício, matavam o filho. Você vê que coisa bárbara, né? Mas era naquele tempo, eles viam os deuses deles dessa maneira, os deuses. E o que aconteceu? Isso não foi no mundo inteiro. Aqui na América Latina, os astecas faziam isso, os incas faziam isso também. Então era no mundo inteiro esse costume de matar o filho mais velho para oferecer a Deus. Bom, agora o nosso Deus, Deus que se revela a Abraão, é esse Deus que exige a morte do primogênito, do filho mais velho. Então aqui a gente vê uma coisa muito interessante. Deus pede que Abraão mate seu filho mais velho, que era o único, quer dizer, o outro tinha ido embora, o filho da escrava, em sacrifício no alto da montanha do Monte Mória. Bom, deu Abraão, né, obedece. Era um homem de fé, leva o filho Isaac,
vai no alto daquele morro, daquela montanha, que não vamos pensar uma montanha grande, né? É onde está o Templo de Jerusalém, estava o Templo de Jerusalém, né? Lá naquele tempo não havia ainda, é só um morro. E aí então lá ele faz o altar, põe a lenha, põe o filho, amarra o filho em cima, e quando vai desferir com a faca no filho, o anjo segura. E aí então Deus diz, Deus não quer que ele mate o filho, não. Aquele foi uma prova que ele passou. Deus vai dizer, né, que, olha, não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Quer dizer, a fé de Abraão. Daí então se foi revogado totalmente isso. O povo de Deus, Deus verdadeiro, ele não quer a morte de ninguém, que é a nossa salvação, muito menos que matem um filho para oferecer em sacrifício a ele. Agora, disso tudo, o que aconteceu? Abraão se tornou uma fonte de bênção. E os filhos deles, descendentes deles, seriam fonte de bênção também. Agora você compare com Deus. Deus mandou seu Filho único a esse mundo. Se tornou Jesus quando nasceu da Virgem Maria. Deus não poupou seu Filho. O Filho de Deus morreu na cruz para nos salvar. Mas não ficou aí. Deus o ressuscitou, está na glória de Deus Pai. Esse trecho de Abraão aqui serve para nós, sabe para quê? Para lembrar a fé que nós devemos ter, confiança que nós devemos ter. Às vezes passamos por momentos complicados, difíceis, parece que Deus se esqueceu de nós, não esqueceu não, Deus está conosco. E é por isso que a segunda leitura, que é tirada da carta aos Romanos, é um dos trechos mais bonitos que eu encontro na carta aos Romanos. É o capítulo 8, versículo de 31 a 34. São Paulo diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja que expressão forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora nós temos certeza que Deus está do nosso lado? Temos. Por quê? Porque o Filho de Deus se fez humano, Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, para nos salvar. Deu seu sangue por nós, para que nós tenhamos a vida. Então nós sabemos, Deus está do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí São Paulo vai dizer, quem é que pode ser contra nós? Deus. Deus pode ser contra nós? Ele vai dizer, não, Deus que poupou o seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Quer dizer, Deus deu seu Filho por nós, você acha que vai ser contra nós? Que Deus vai nos condenar? Depois, quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu mais ainda, que ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós? Quer dizer, nós temos realmente uma força muito grande na nossa fé, na nossa confiança em Deus. Agora, a gente juntando as três leituras, para a gente não se dispersar muito na homilia, eu acho que a gente tem de insistir. Olha, a catequese que está sendo dada para nós. Primeiro domingo, quem é Jesus? É um homem nascido em Belém, criado em Nazaré, sofreu como nós tudo que ele foi tentado, inclusive, e não só no deserto, mas muitas vezes. A gente lembra, por exemplo, no Jardim das Oliveiras, o que ele sofreu de tentação para fugir da... Mas ele resistiu. Um homem, portanto. Mas não é só homem. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus que veio para nos salvar. E Deus e homem verdadeiro. Precisamos conhecer quem é Jesus. Conhecer. E não é só uma figura histórica, não. Ele é ressuscitado, está do nosso lado. Por isso que a gente lembra a história de Abraão, a fé de Abraão. Deve ser a nossa fé. E São Paulo dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.
Deus está do nosso lado. Jesus morreu por nós, deu seu sangue por nós, é ressuscitado, está junto de Deus, é Deus e reza por nós. Olha que coisa linda que nós temos nesse domingo, a fé. Como isso nos ajuda a enfrentar essas situações como essa que estamos vivendo, com esse aumento da pandemia aí no Paraná, no todo o sul do Brasil, São Paulo e uma grande parte do Brasil também. Vamos vencer tudo isso. Nós temos uma força muito grande, que é a nossa fé. E para terminar, o Salmo 116, na numeração da Bíblia hebraica, e 115 na numeração da Bíblia grega, veja que bonito. Guardei minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. O salmista está num momento difícil, sofrendo muito. Quem sabe uma doença, incompreensões, problemas, mas ele diz, guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento na minha vida. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Isso aqui é interessante. Quando você pega aquela passagem que nós temos dos 3 jovens que foram jogados na fornalha por Nabucodonosor, antes de ser jogado, o rei falou, olha, você nem Deus pode resolver o problema de vocês. Eles disseram, nós sabemos que Deus tem o poder. Se Ele nos livrar do fogo, nós agradecemos. Mas se Ele não livrar, nós assim mesmo confiamos nele. Eu vou parando aqui porque agora estou com uma vontade muito grande de tossir, que a garganta de velho você já viu como que é. Então vai falando alguma coisa aí, gente. Isso mesmo, Dom Luizinho, né? Já dei a tossida, agora já estou bom. Eu falei para a Neide, fala alguma coisa, ela foi falar, já acabou. Já acabou. Acabou o problema. A gente deveria beber um gole de água, porque com a idade a garganta vai pro brejo. Fácil, é. Então veja que bonito, né? Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. E é isso mesmo. Veja, o sofrimento de Abraão, mas ele tinha fé. E a fé venceu. Assim também nós. São Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é nosso Deus? Um Deus em que nós confiamos? Sim, porque quem é nosso Deus? É o Filho de Deus, Deus mesmo, que veio ser um homem como nós para nos salvar. Então é realmente muito preciosa muito precioso esse ensinamento que nós temos na missa desse domingo, né, Neide? Isso mesmo, Dom Luizinho. Olha, é lindo, maravilhoso a gente ouvir tudo isso. Meu Deus, como nós precisamos acolher essa palavra de Deus e viver ela. É isso que a humanidade está precisando, né, Dom Luizinho? Está precisando de viver realmente esses ensinamentos, caminhar ali nesse caminho que Jesus ensinou e deixou para nós. Exato. Né? E a gente tem que lembrar muito que, muitas vezes, o que a gente ouve na igreja, primeiramente, às vezes, as pessoas, os padres, os diáconos, as pessoas que fazem homilia, não preparam. Então, vem o que vem na cabeça. Então, fala transfiguração, e aí, então, vai longe, às vezes não tem nada que ver com o texto. Agora, quando a gente entra no texto, a gente vê os textos todos, dessa missa, por exemplo, são uma catequese, né? Mas não ensinam somente para a gente conhecer, não, ensinam para viver. Para viver. Para viver, porque o que interessa realmente na vida cristã é a vida que nós levamos. Né? Não adianta você conhecer uma porção de coisas. Eu me lembro na vida da Renate é uma psicóloga, que tem um centro lá em Belo Horizonte, ela já morreu, de acesso direto ao inconsciente. É um método muito, muito interessante. E ela fez um trabalho muito grande no Brasil. Né? Ela era luterana, depois se encontrou com a Igreja Católica, se tornou católica, e realmente foi uma pessoa muito bonita. Então ela conta que uma vez tinha um padre que fazia umas palestras, ela foi, porque ela queria conhecer tudo.
E o padre falou muito bem. E aí, depois da palestra, ela foi conversar com o padre. Daí o padre disse para ela assim, olha, feliz é você que tem fé. E aquele padre não tinha fé. Falava bonito. O que adianta conhecimento? Não adianta. O que adianta mesmo é a gente ter a experiência de Deus, viver Deus na vida da gente. No dia a dia, não precisa ficar aí de olho virado, como se estivesse em êxtase. Isso é besteira, né? O que é importante realmente é a vida, quer dizer, em tudo. Na sua casa, na sua diversão, em todos os momentos da vida, você viver a presença de Deus. Isso é realmente a santidade que nós de todos devemos procurar, né? Então, eu acho que esses textos da liturgia, todos eles nos levam a isso. Mas a gente, às vezes, tem vontade, ou que não preparou, ou porque preparou mal, né? A gente começa a inventar uma série de coisas que não é a palavra de Deus, é a nossa palavra. O que interessa realmente é a palavra de Deus, que é o pão que alimenta a nossa alma. Isso mesmo, Dom Luizinho, porque a palavra de Deus, ela muda, ela transforma a gente, né? Exato. Aí a nossa palavra, ela não tem isso Não daí. tem. É como o senhor diz, a gente conhece as passagens bíblicas, mas é só conhecer, não vive Não mesmo, vive. né? Então, é aí a diferença, é aí a conversão da pessoa. Quando a pessoa sente essa palavra e faz dela a sua vida, a pessoa fica convertida e cada dia ela se torna mais cheia de fé, né? Exato, é verdade. Então. É isso mesmo. Ai, Dom Luizinho, é muito lindo tudo isso. Gente, olha, é hora, é tempo da gente realmente tentar essa mudança, essa conversão. Estamos aí na quaresma, né? Passando por esse tempo, além da quaresma, passando por esse tempo lutoso no nosso dia a dia que nós estamos hoje. Vamos mesmo buscar, né, Dom Luizinho, essa Exato. fé, esse amor de Deus, procurar fazer o bem, para a gente ter uma vida mais feliz, né? É fato, olha, e aproveitar a quaresma. A quaresma Sim. é justamente isso, quer dizer, um apelo, a gente diz a conversão, porque falar conversão parece uma coisa assim estranha. É a gente ir corrigindo a nossa vida, né? A nossa vida. Eu me lembro, há muitos anos atrás, foi uma Copa do Mundo. O Brasil estava disputando com o Chile, lá no Maracanã, a seleção brasileira de futebol, né? Estava uma vaga para a Copa do Mundo que ia acontecer. E eu dependia muito daquele jogo, o Brasil se classificar. E se classificou, né? E um avião ia saindo de Marabá com direção a Belém. Era da Varig, da falecida Varig, da Varig. E o que acontece? O avião tem um piloto automático. Então, quando decola, lá em cima o piloto digita um número da rota e o avião vai sozinho, né? Ele tem de ficar olhando para ver se não há desvio de rota, né? Então, mas o jogo estava muito interessante, porque inclusive uma torcedora lá soltou um sinalizador que atingiu, ficou perto do goleiro do Chile. Foi um bafafá muito grande, né? Mas o piloto digitou o piloto automático, né? E o avião foi embora. E eles estavam ouvindo o jogo, interessado. E o piloto não percebeu que ele tinha digitado um 0 a mais. Esse avião desviou de rota. Tinha alguns passageiros, chamaram a atenção, mas não, o piloto sabe muito mais, né? O fato é que o avião, em vez de chegar em Belém, foi bater no Mato Grosso. E até o piloto foi muito, muito bom, porque ele conseguiu pousar o avião num rio. Mas estragou o avião e morreu também, acho que umas 2 pessoas. Veja, se ele tivesse estado atento, em vez de ficar ouvindo o jogo, e fosse percebendo que está vendo um desvio aqui, logo no começo já corrigia. Não ia acontecer isso. Assim, na vida da gente, você vai caminhando, caminhando. Às vezes tem algum desvio pequeno, mas o que acontece? É que nem o ângulo. No começo é muito pertinho uma reta da outra, mas o ângulo vai abrindo, as retas vão ficando longe. Isso E mesmo. até o infinito, como dizem, né?
E a mesma coisa na vida da gente. Às vezes um desvio pequeno, hoje é uma coisinha de nada, você não liga, daqui a pouco você está longe de Deus. Longe Está de longe. Deus. Então a gente precisa estar sempre muito atento. Isso que chama a conversão, a gente ir percebendo, corrigindo, acertando o roteiro da nossa vida, para nós não desviarmos de Deus. Porque Deus é mais importante que tudo na vida da gente, né? Isso mesmo, muito bem colocado, Dom Luizinho, para a gente refletir aí, né, como que a gente tem que cuidar dessa vida, né? Tem sim. Isso, mas Dom Luizinho, mais alguma coisa para nós? Não, acho que seria isso. Então, só guardem, olha, a catequese que nós estamos tendo, que vai continuar nos Sim. outros domingos, né? Isso. Então, o primeiro domingo, Jesus é verdadeiramente homem. Segundo domingo, Jesus é verdadeiramente Deus. Jesus é Deus que se fez homem para nos salvar, morrer na cruz. É o Messias. Isso aí. Então tá bom. Dom Luizinho, dá a benção pra gente, né, para os ouvintes. Não tem dúvida. Então, desejando para vocês um bom sábado, um belo domingo, uma bela semana também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.